A SBGG representa para mim, Elizabeth Viana de Freitas, um marco na minha vida. Entrei para a SBGG pelas mãos do Dr. Paulo César Afonso Ferreira, que infelizmente não se encontra mais entre nós. E vi a SBGG crescer, gradativamente angariando mais associados que vinham alimentando o mesmo sonho que nós, de tratar dos idosos com dignidade. Com ela aprendi o que verdadeiramente significa o respeito humano. Aprendi que nossas raízes são profundamente fincadas nos nossos passados. Aprendi que amar os que envelhecem representa muito para todos nós que também envelheceremos. E aprendemos que estes são os nossos verdadeiros mestres. Fui presidente da SBGG Nacional de 2000 a 2002 e pensei que precisava deixar um legado. E com a professora Lígia Pi, fizemos o Tratado de Geriatria e Gerontologia, preocupadas em sedimentar os verdadeiros conceitos da especialidade, congregando, então, os mais expressivos nomes da geriatria e gerontologia, do Iapoque ao Chuí. E no ano passado, tivemos orgulho de editar a 5ª edição e lançar a 5ª edição do Tratado de Geriatria e Gerontologia. Hoje, um livro que sedimenta conhecimentos e as verdades da especialidade. Vejo a SBGG, num futuro próximo, como a especialidade mais promissora de todas, investindo energicamente na prevenção, com a mudança de estilo de vida, com a alimentação adequada, sem fumo, com moderação na bebida, sem drogas, mais atividade física, o que significa menos tempo sentado na frente do computador ou sentados à frente da televisão. E também com mais espiritualidade, com mais fé e perdão. A prevenção também com as vacinas, não podemos esquecer de citá-las. Vejo a geriatria como a realidade do envelhecimento em termos globais, como a especialidade do futuro. A geriatria do presente nos mostra o respeito por cada momento de vida, nos mostra o verdadeiro sentido de viver, que representa que precisamos planejar as nossas vidas e servir aos outros, porque a vida sem servir, sem o sentido de se dar, não é vida. Então, a SBGG projeta um futuro mais saudável e de vida mais útil, e mais útil também para os outros. A SBGG, na verdade, representa hoje um sonho realizado. Obrigada. Meu nome é Silvia Regina Mendes Pereira e eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da Seção Estadual do Rio de Janeiro entre os anos de 1991 e 1994.
Eu tenho muita gratidão pela SBGG-RJ por ter permitido, me proporcionado a entrada na geriatria e na gerontologia. Eu me formei em 77 em medicina, fiz residência em clínica médica em 78 e 79, e em 1982 eu tive a sorte de ver um cartaz no hospital oferecendo um curso de geriatria no IASERJ, coordenado pela doutora Elizabeth Viana de Freitas. Eu me inscrevi e fiz o curso. E lá eu conheci as possibilidades que tinham dentro do Rio de Janeiro já, e também cursos fora, como o curso de especialização em geriatria e gerontologia da PUC de Porto Alegre. Eu fiz esse curso em 85 e 86, tirei o título de especialista em 87 e logo a seguir veio a oportunidade de um concurso para o IASERJ também em geriatria. Aí eu fiz esse concurso e nesse hospital eu conheci várias pessoas do Rio de Janeiro com essa mesma afinidade pela geriatria e gerontologia. Fizemos um grupo muito bom, nós até pequenos trabalhos a gente fazia, então a afinidade nossa foi aumentando. E em 1991 terminou a gestão da doutora Elizabeth Viana de Freitas, que era a nossa presidente. E aí esse grupo, nós nos unimos e fomos montar uma diretoria. Montamos a diretoria e nos inscrevemos, e como era chapa única, nós fomos eleitos. Nós éramos iniciantes, mas a gente não afastou do doutor Frederico, do doutor Frederico Azevedo Gomes, do doutor Paulo César Afonso Ferreira, da doutora Elizabeth Viana de Freitas e da doutora Josbel Braga Mendes Pereira. Nós pedimos a assessoria a eles. E assim a gente foi mobilizando as pessoas entre nós mesmos, né? Fomos amadurecendo nossas ideias e a gente começou a fazer reuniões semanais para programar o que nós íamos fazer. Então, uma das ideias era levar para o interior do estado do Rio de Janeiro a geriatria e a gerontologia, pois se aqui na cidade a gente tinha pouca oportunidade, imagina no interior. E planejamos e fizemos 20 cursos avançados, que a gente chamava, cursos avançados de geriatria e gerontologia. Nós conhecemos algumas pessoas do lugar, essas pessoas então providenciavam o local, era dentro de escola, dentro de igreja, em auditórios, onde fosse, a gente levava o nosso curso. Nós tínhamos uma parte básica e uma parte nós solicitávamos, se eles quisessem que apresentássemos algum tópico especial para aquele local, a gente se preparava e levava. Tivemos até um interessante, que foi em Mendes, uma colega minha de ginásio, e pediu para a gente fazer sobre AIDS em mulheres, que na ocasião era muito pouco conhecido. Nós estudamos e levamos o que nós levantamos de literatura. E também fomos fazer uma troca com a prática de lá. Víamos as pessoas, as mulheres acometidas de AIDS e os homens também. Então, assim, a gente foi crescendo e foi conhecendo pessoas do Rio de Janeiro todo e fomos angariando os associados. Nós chegamos a comprar uma sede, uma sala pequena, que foi bem o início do nosso, que atual, nós temos essa sala grande lá, mas o iniciozinho, a célula primeira, foi na Praça Tiradentes. E nós limpamos essa sala e fazíamos reunião aos sábados. E a gente até, como era um prédio comercial, aos sábados não ocupava os corredores, nós botávamos mesas ali nos corredores, porque nós já estávamos em um número maior que não cabia naquela salinha pequena. Então nós planejávamos tudo as nossas ações futuras. E os cursos então foram feitos em mais ou menos 20 a 22 lugares nós aplicamos esse curso. Com isso, adquirimos maior número de associados. E montamos, então, vamos fazer uma jornada. Chegou a hora de fazer a jornada. Fizemos 2 jornadas, em 93 e 94. E, para isso, nós íamos nos laboratórios solicitar um recurso para nós. Então, nós íamos em duplas e a gente via o telefone do local, o nome do gerente, e a gente pedia uma reunião com o gerente. Nós íamos, assim, infantilmente pedir um recurso. E a gente conseguiu muito recurso para fazer esses eventos. Fizemos também troca com as outras sociedades. Fazíamos
Numa ocasião, a Sandóis ofereceu para a gente o local ali no Maitá e também lanches, né, para a gente fazer uma manhã para trocar entre as sociedades. A sociedade de especialidade apresentava as especificidades delas em relação ao idoso e nós fazíamos também uma introdução básica para que aqueles profissionais de outras áreas observassem nos nossos pacientes idosos. Então, nós, com isso, adquirimos maior número de associados e fizemos esses 2 grandes eventos. Foram grandes porque eram 1.500 pessoas em ambos, porque era a lotação máxima do Hilton Palace. E aí nós tivemos um grande sucesso e muitas alegrias, muitas histórias para contar nesses eventos. Então, essa união foi a célula principal para a gente ter sucesso. E é isso que eu espero que a SBGG-RJ continue fazendo. Nós somos agora muito melhores do que fomos, né? Mas a gente precisa estar não em pequenos grupos, mas grandes, para que a gente tenha uma força maior junto a toda a sociedade e junto também aos nossos patrocinadores. Nós, na ocasião, nós íamos em todos os lugares, estávamos presentes como estamos atualmente. Meus cumprimentos a todos e a todas que celebram aqui a nossa querida SBGG-RJ. Quando eu conheci a SBGG-RJ, eu vi a sua vocação para o pioneirismo, a ousadia de propagar o que era novidade à época, o envelhecimento humano. Vi o seu empenho no acolhimento terno a profissionais da área e a interlocução desinibida com estudiosos e praticantes de outras searas, o que gerou uma pleiade de interfaces que chegavam à SBGG-RJ, mas principalmente as que ela própria provocava. Vi a modernização da sua estrutura, que de doméstica e apaixonada passava a integrar tecnologias que a sofisticaram numa organização sólida e numa forma de comunicação ágil e eficiente para a transmissão de conhecimentos vindos de estudos e pesquisas de alto gabarito. Comunicação que se ampliava no alcance de um público interessado, associado ou não. Jamais vi a SBGG-RJ se acanhar e aceitar o mais ou menos, o apenas razoável. Não. A busca sempre foi e é pelo mais, pelo maior, pelo melhor. O curioso é que aquele apaixonamento que pautou os afazeres a lápis em tiras de papéis dispostos no chão das nossas casas, varando madrugadas, não se apagou. A cada nova diretoria, a SBGG-RJ, modernizada, se renova, apaixonada e bela, em competência e sensibilidade inabaláveis. No futuro, eu não sei, mas creio que os impulsos deflagrados até agora farão com que o percurso da SBGG-RJ consagre a sua contemporaneidade permanente na ponte que louva as suas origens e alcança o inusitado, insondável. Seguindo sempre adiante a nossa querida SBGG-RJ. Eu sou professora, doutora Vilma Câmara, eu sou neurologista, sou geriatra e quero comentar um pouco aqui a importância de ter pertencido e de estar pertencendo ainda à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Mas antes eu quero destacar a grande importância que existe dentro da ciência o estudo do envelhecimento, que é a gerontologia. Por quê? Nesses anos todos de experiência
que eu tenho mais de 50 anos de formada, eu sou atualmente professora emérita, aposentada da Universidade Federal Fluminense, e vim caminhando na minha vida, na neurologia, um pouco também na psiquiatria, mas ao começar a estudar o processo de envelhecimento, ou seja, a ciência de gerontologia, realmente eu consegui completar todas as minhas buscas com relação à área da saúde e à área social do ser humano. O que me ajudou também muito no meu próprio processo de envelhecimento. E a SBGG entrou na minha vida exatamente pelo fato de eu estar trabalhando em 1987 com pacientes com demência. E eu observando esses pacientes, os familiares que traziam os pacientes também eram idosos. E aí nós começamos, com um grupo que nos apoiou também, a criar na Universidade Federal Fluminense o programa interdisciplinar de geriatria e gerontologia. E aí eu fui me envolvendo, a primeira vez que eu fiz contato com o grupo da SBGG foi no evento aqui em Niterói, na Associação Médica Fluminense, em que eu entrei na sala e estava ocorrendo um evento até pequeno naquela época. E aí me envolvi e comecei então a participar da SBGG, chegando à diretoria e chegando até a ser vice-presidente, depois presidente da SBGG do Rio de Janeiro, o que me deu também a oportunidade de ser presidente do Conselho Estadual do Idoso no Rio de Janeiro, como representando a SBGG. Então, estar na SBGG abriu um horizonte muito importante na minha vida e me fez realmente criar cada vez mais essa vontade de me capacitar e de capacitar outros profissionais e valorizar uma coisa que já existia em mim, a interdisciplinaridade, trabalhar com outros profissionais. Isso realmente foi muito enriquecedor e tem sido a minha meta até hoje. Esses anos todos ligados à SBGG me deram várias oportunidades. Eu tive a alegria de coordenar de 1993 até 2003 um Fórum Nacional das Instituições de Ensino Superior do Brasil que tinha um programa com idoso. Isso me deu uma vivência muito grande. Eu conheci vários estados, várias universidades no Brasil e sempre assim valorizando a Sociedade de Geriatria e Gerontologia, principalmente a nossa regional, que eu tenho um carinho muito especial, aprendi muito, ensinei muito também, mas aprendi muito mesmo, fazendo parte da sociedade. Infelizmente, nós não temos ainda um número suficiente de sócios, mas também hoje eu penso diferente. Nós não precisamos ter geriatras, não vamos conseguir ter geriatras suficiente para o número da população idosa que o Brasil tem. Mas é muito importante esse conceito que a SBGG tem de fazer com que todos os profissionais, médicos e não médicos, gerontólogos, que a gente chama assim, tenham essa visão diferenciada com a população idosa. Em qualquer especialidade que você esteja, em qualquer área de ação que você esteja, área humana, área social, área de saúde, área educacional. Então, isso é que é muito importante, é a interdisciplinaridade e a SBGG é responsável realmente por esse processo. O que vai acontecer daqui a 10 anos, nós não sabemos. O que nós queremos é que a SBGG se sinta cada vez mais fortalecida, que aumente muito mais os seus sócios, que a gente tem um número enorme de pessoas como eu, que resolveram dedicar a vida ao ensino do envelhecimento, ao estudo do envelhecimento, e que nós possamos ter contemplado no caminhar da SBGG
divulgar conhecimento, adquirir conhecimento, capacitar profissionais, se fazer representar em todos os municípios, criar núcleos, subnúcleos. Por quê? Porque é no município que se realizam as grandes transformações, porque a gente precisa da sociedade civil. E essa visão de ter como parceira a sociedade civil é uma visão que a SBGG tem, principalmente a do Rio de Janeiro, que nós fizemos muitas reuniões itinerantes naquela época, que era pouquinha gente, nós mesmos nos ouvíamos, e hoje a SBGG é muito respeitada. Então, cada vez mais eu torço e desejo que a SBGG regional do Rio de Janeiro cresça, porque ela crescendo, claro que a regional, que a nacional também vai crescer. Eu nasci em São João del Rei, Minas Gerais, e São João del Rei é chamada Cidade dos Sinos. Então tem, sei lá, mais de 20 igrejas, e as igrejas tocam sino o dia inteiro. Assim, porque tem festa, porque tem alegria, porque tem casamento e porque tem morte, tem velório. E eu morava numa cidade pequena, na minha época, 1000 anos atrás, era bem menor do que hoje, e não tinha nem televisão quando eu era criança, então a gente tomava banho, ficava esperando jantar, e a gente ia brincar na rua. E no que a gente brincava, a gente escutava o sino da morte. Aí a gente falava, tem morto lá no Carmo, tem morto lá na Matriz. E aquele bando, 5, 6 crianças, os velórios eram feitos na igreja, a gente entrava na igreja, olhava os mortos e saía, continuava brincando da forma mais natural do mundo. Então eu realmente me sinto uma pessoa privilegiada, porque na minha história de vida a morte entrou como realmente assim a única certeza da vida e da forma mais natural possível. Então o tema da morte sempre me fascinou, sempre me fascinou. E nada mais perto da morte do que a velhice. Isso é o primeiro fato, não é? Porque se não morreu antes, a maioria vai morrer velho mesmo. Então, um dos trabalhos evolutivos da velhice é justamente encarar a morte nesse plano de finalização da vida. Isso é uma história. E a outra história é que eu vi os meus pais velhos, mas quando eu digo velho, eles estavam com 60 e tantos anos, que minha mãe morreu na minha idade, ela já era bem velhinha, e eu, né, morava lá e eu via meus pais. Eu nasci depois de 10 anos, então os meus filhos, meus irmãos mais velhos todos já tinham casado, saído, e eu via que a esperança, assim, a alegria do meu pai e da minha mãe era esperar os filhos, entendeu? Então eu falava, gente, ficar velho assim, só tendo alegria quando os filhos chegam, né? Era uma coisa que me incomodava muito, né? Eu falei, eu não quero ficar velha assim, não. Então esses 2 fatos marcaram a minha vida. E então em São João del Rei eu fiz a faculdade de filosofia, que eu amava, mas eu queria mesmo era fazer psicologia, que na época não tinha em São João del Rei, daí eu ter feito filosofia. Aí, quando eu me mudei para o Rio, eu falei, agora eu vou fazer a psicologia. E aí, eu fui fazer a psicologia na Universidade Federal, e lá eu encontro, fazendo também a sua segunda faculdade, a querida Lígia Pi. Nós fomos colegas de faculdade. Então, e desde a época que eu fazia faculdade, eu já era dentro da psicologia. O meu mestre sempre foi Jung, eu era junguiana. E Jung foi um dos, diferentemente de Freud, ele já falou muito da velhice, da morte e tudo. Então, um dia a Lígia me convidou para ia ter um congresso aí de geriatria, geronto, né? Para dar uma palestra no congresso. E lá fui eu. Quando eu chego lá, eu achei uma maravilha. Eu falei, que fauna maravilhosa. Porque aí tinha médico, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tudo, né? Tinha tudo. E a psicologia são guetos, né? Muito fechados. E eu me encantei
como é que fala? Pelas classes diferentes, todo mundo pensando em envelhecimento. Então, desde aquele momento, foi assim um amor à primeira vista, entendeu? E a partir dessa palestra que eu dei, sei lá, em 1980 e tantos, né? Veja, acho que você nem nascida você era, né, Cris? Eu me apaixonei pela questão do envelhecimento, né? E a partir daí eu fui fazer uma especialização em gerontologia, e começou a minha jornada, assim, eu acho que, assim, o início da história, né, o porquê, a motivação e o encontro com a geriatria, né, e a gerontologia veio dessa maneira. Porque, na realidade, quando eu estudei quando a gente comecei a estudar, acho que até a filosofia mesmo, a psicologia era muito interessante, só havia psicologia da infância, da adolescência e da idade adulta. Não existia psicologia da velhice, não existia, né? Quer dizer, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando de fato começa a ver gerontologia, né, todo esse estudo, foi realmente assim uma abertura de mundo, né? Falei, que coisa maravilhosa. Isso deve ter sido lá por 1985, 86, sei lá, por aí, né? Que aí eu comecei a estudar, fui fazer especialização lá na Fundação Oswaldo Cruz, foi por aí. E a SBGG, como você define a instituição? Do ponto de vista científico e do ponto de vista afetivo, ou seja, científica e afetivamente. Eu acho que a SBGG realmente, assim, né, ainda mais que eu estava começando esse encantamento, né, pela gerontologia e tudo mais. Então, quando eu chego na SBGG, foi realmente assim uma coisa maravilhosa, porque, como eu falei, ver aquela variedade de profissionais todos irmanados na mesma busca, no mesmo ideal, né, com uma troca muito boa, assim, o grupo, assim, é claro que a sociedade era menor, né? Então, assim, a troca era muito mais próxima, muito mais íntima e muito mais afetiva. Então, a SBGG, para mim, durante algum tempo, se constituiu quase que uma segunda família, entendeu? Assim, né, as reuniões, o estar presente, aquele ideal maravilhoso, foi realmente, assim, eu acho que foi um presente na minha existência ter encontrado, né? A Lígia Pi, que me levou para a gerontologia. Realmente, né, um encontro incrível que gerou, né, tanta coisa bacana, enfim, muito bom. Teria alguns nomes para destacar como pessoas que muito contribuíram nas ações, com ações, né, da SBGG? Olha, eu assim, eu sou um pouquinho, não sou muito ampla não, eu teria 2 nomes. Dentro da geriatria, o doutor Mário Sayegh, que era uma obra rara, né? Um ser humano dos mais bonitos, dos mais queridos, que tinha humor, ele tinha uma presença, ele tinha um carisma, então realmente ele irmanava todo mundo. E junto dele, inseparável para mim, a Lígia Pi. Foram os dois elementos, assim, os dois seres humanos, os dois profissionais que mais me marcaram mesmo. E ambos, né, todas as características que você falou, e de uma gentileza, né, ambos, eu lembro do Dr. Saeg, assim, ele tão gentil, tão suave. A minha lembrança dele, eu aluna, assim, de uma suavidade, e a Lígia, idem, né, de um acolhimento, uma capacidade de acolhimento. E você também, né? Você encontrar, você é sempre isso, é sempre um colo, é sempre uma referência, de conteúdo e forma, né? A forma do afeto, a forma do carinho, a forma do acolhimento, e com muito conteúdo sempre. Então a gente é muito Eu tô sortudo. Que bom, obrigada pelo carinho, mas aqui eu estou lembrando do doutor Mário Sayegh, ele era um espetáculo, né? Então ele falava que ele queria morrer assassinado pelo marido da amante. Olha que coisa mais linda, ele já falava isso velhinho, gagá, gagá, gagá. Olha o humor dele, entendeu? Como quem diz, eu vou ficar bem velhinho, mas eu vou continuar cheio de vida, cheio de encanto, cheio de não sei o quê. Ele era único, era um ser humano muito especial mesmo.
muito. Eu conheci ele já bem velhinho, bem velhinho. Nossa, é sensacional. Exatamente, exatamente. Você descreveu de maneira perfeita. A sétima pergunta era exatamente essa que você também já, acho que já marcou, já definiu muito bem. O que você destaca nessas pessoas, eu acho que você já, né, destacou muito bem. A oitava e Eu última acho que é isso, pergunta, só para, fala, né, para gente, assim, claro. a seriedade profissional, né, quer dizer, a seriedade com que estudam, com que se atualizam, e a benevolência de alma, né, quer dizer, o calor humano com que eles transmitem o saber, quer dizer, a amorosidade. Eu acho que essas duas pessoas que foram, assim, as minhas referências maiores, me ensinaram muito isso. Que recado você deixa para os novos profissionais que estão iniciando sua atuação com as pessoas idosas? Eu acho que aqueles que estão iniciando a atuação é porque eles seguiram um chamado de alma, porque eu acho que ninguém vai para a geriatria ou para a gerontologia se realmente não houver esse chamado, porque é uma fase da vida onde as perdas se acumulam muito, os abandonos se acumulam muito, as doenças se acumulam muito. Então, de um modo geral, né, a geriatria, a gerontologia, nós vamos lidar com pessoas que realmente assim têm uma história de vida maravilhosa, têm uma biografia muito rica, e eu falo que como psicóloga, né, como psicóloga dentro da gerontologia, o meu trabalho, né, atendendo os pacientes idosos, é realmente fazer a ressignificação da biografia deles, porque o que a gente encontra muito nos velhos é uma desvalorização da sua biografia, como se eles não valessem mais, acabou, né, página virada. E eu sempre, quando até eu dou aula, Cris, eu gosto muito do exemplo do Gênesis, né, porque o Gênesis diz o seguinte: o Criador em 7 dias criou tal, 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 e no 7º dia ele olhou, viu que era bom e descansou. Eu falo, gente, esse mundo que esse criador criou está de perna pro ar, um caos ainda acontecendo até hoje, mas o importante é isso, é que o que a gente fez porque acreditou, né? Então eu acho que, pelo menos dentro da minha visão da gerontologia, é cada vez mais valorizar, resgatar, aplaudir a biografia de cada um, né? Porque a biologia está lá embaixo, realmente, né? Está na finitude, mas que esse olhar possa ser reativado e a gente comungar com ele. Isso faz muito bem, dá uma alegria enorme. Eu me sinto muito feliz de ter realmente assim encaminhado a minha vida para essa área, né? Dentro da visão junguiana, a maior parte das palestras que eu dou é sobre a metanoia, a meia-idade e o envelhecimento, que também tem tudo a ver com o pensamento de Jung. Então, eu acho que eu sou muito privilegiada, né, durante 2000 a 2004, eu fui presidente do departamento de Geronto por como é que fala, dois governos, 2 mandatos, sei lá como é que Isso. chama isso. Então, foi assim uma experiência muito gratificante, e isso marcou a minha vida, na qual até hoje eu sigo falando isso dentro da psicologia junguiana. Eu me especializei na psicologia do envelhecimento, e é isso, muito feliz por estar também aqui compartilhando com você e podendo junto a gente celebrar esses 50 anos, né, dessa sociedade tão querida. 50 anos SBGG-RJ. Parabéns, parabéns. É uma emoção muito grande estar aqui comemorando esses 50 anos da SBGG-RJ. Eu entrei há 30 anos atrás. Foi no final da década dos 90. Então, eu sou cria da SBGG-RJ e hoje represento a velha guarda da gerontologia da SBGG-RJ. É uma alegria enorme testemunhar como a SBGG-RJ vem cumprindo o seu papel de sociedade científica, de divulgação competente, importantíssima na área do envelhecimento, no campo da saúde, para outros profissionais. E eu
quero dizer que aprendi, me constituí na SBGG-RJ com o paradigma da abordagem gerontogeriátrica multi-interdisciplinar nos cuidados às pessoas idosas. Em 2008, assumindo a direção da gerontologia na SBGG-RJ, com meu parceiro Carlos Paixão, na época, nosso lema era a interdisciplinaridade. E é uma satisfação muito grande ver 15 anos depois como que se solidificou dentro da SBGG-RJ, obviamente dentro de um contexto maior no campo do envelhecimento e da velhice, essa compreensão que não é geriatria ou gerontologia, é junto essa abordagem multi-interprofissional tão importante na assistência, nos cuidados com os nossos idosos. 2 palavras: gratidão e celebração. Continuem assim as próximas gerações, solidificando, ampliando esse compromisso de bem cuidar dos nossos velhos. Um grande beijo, um grande brinde, parabéns!